Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho de hoje é um trecho de São Lucas, a quem festejamos no outro dia, em que Nosso Senhor diz palavras um pouco estranhas, talvez até nos possam parecer um pouco contrárias àquilo que muitas vezes se entende que é a sua mensagem. E porquê? Por um lado porque ele diz que veio trazer o fogo à terra e também porque veio trazer não a paz, mas a guerra, a divisão, até mesmo no seio das famílias. Com efeito, diz São Lucas que Jesus, numa ocasião, declarou: "Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda? Eu tenho de receber um batismo, e quão grande é a minha ansiedade até que ele se conclua. Julgais que vim trazer paz à terra? Não vos digo eu, mas separação. Porque hoje em dia haverá numa casa 5 pessoas, divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra." Confesso que tenho um amigo meu que é padre e é bombeiro, e numa ocasião até lhe disse que era um pouco contraditória essa sua condição, porque se enquanto padre veio trazer fogo à terra, como é que, como bombeiro, depois o vai apagar? Claro que o fogo que Nosso Senhor veio trazer não é o fogo que os bombeiros apagam. Nosso Senhor não é um pirómano, nem um incendiário. O que ele quis dizer com estas palavras é que Nosso Senhor veio não incendiar as matas ou as florestas ou as casas, mas sim incendiar os nossos corações. Isto sim que serve para todos nós. Jesus não gosta das pessoas tíbias, das pessoas mornas, das pessoas moles, das pessoas indiferentes, das pessoas muito certinhas, se calhar até fazem muitas queixinhas, mas também não fazem nada de bom, não fazem nada de jeito. Precisamente por isso, porque são apáticas, porque não têm sequer personalidade, não têm garra, não têm amor, não têm uma paixão que as domine e que as arraste na sua vida, não têm ideais. Por isso, Nosso Senhor, Ele prefere os mal comportados, prefere até os rebeldes, aqueles até que se revoltam, que às vezes até são violentos. E por isso foi buscar Saulo de Tarso, aquele homem que perseguia os cristãos, aquele homem que participou no martírio de Santo Estevão, aquele homem que ia para Damasco prender os cristãos que lá houvesse e levá-los para Jerusalém para que fossem julgados, eventualmente até mortos. É esse Saulo que Jesus procura, é esse homem que lhe interessa. Porquê? Porque é um homem apaixonado, porque é um homem que tem garra, porque é um homem que tem ideais. É certo que estava enganado, é certo que ele ainda não conhecia Jesus, ainda não acreditava que Jesus é o Filho de Deus, mas havia naquele homem uma alma de apóstolo, precisamente porque era um incendiário, era alguém que era capaz de espalhar o fogo à sua volta. E assim o fez, depois de convertido, levou a palavra de Cristo a tantas pessoas, a tantos ambientes, a tantas famílias, países inteiros. Ele foi o primeiro até a evangelizar a Europa. Por isso temos todos uma grande dívida de gratidão para com São Paulo. Por isso, porque ele trouxe a fé cristã ao nosso continente. Sem dúvida que nós devemos ser, nas nossas famílias, nas nossas casas, também onde trabalhamos ou estudamos, instrumentos de paz.
Devemos criar lares luminosos e alegres. Não devemos ser aquela pessoa conflitiva, aquela pessoa que está sempre do contra, aquela pessoa que está sempre a implicar, nem muito menos aquela pessoa que faz intrigas, que fala mal dos outros, que murmura. Não, isso é detestável, é uma atitude profundamente anticristã e até humanamente é um modo de proceder muito cobarde, que não é próprio, que não é admissível num cristão. Nós temos que ser, sem dúvida, pessoas que favorecem a amizade, que têm muitos amigos, que não têm por si próprios inimigos, que procuram ajudar para que na família todos se deem bem, procurar que também no seu ambiente profissional reine a harmonia, não haja lutas, não haja invejas, não haja ressentimentos. Essa deve ser a nossa atitude. E devemos trabalhar para isso e devemos fazer por isso onde quer que estejamos. Mas sem nunca deixar de ser lutadores, sem nunca deixar de afirmar a nossa fé, sem nunca esconder aquilo em acreditamos. Temos que ser, nestes tempos, que são também tempos de perseguição à Igreja, como sempre foram, nunca houve um tempo em que a Igreja não fosse perseguida. Talvez agora mais, ou talvez agora mais, se calhar, no nosso país, temos que ser lutadores pela verdade e pela justiça. Temos que ser como que novos cruzados, temos que ser verdadeiros soldados de Cristo. São Paulo, já no final da sua vida, aguardando a hora do martírio, que seria o culminar da sua luta, do seu itinerário cristão, São Paulo dizia que tinha combatido o bom combate. Tinha ido sempre para a luta, nunca se tinha recusado a nenhuma batalha, nunca desertou dessa guerra cristã que todos nós devemos empreender, não tanto contra os outros, mas sobretudo contra as tentações, contra as nossas más inclinações, contra tudo aquilo que nos afasta de Cristo, tudo aquilo que é menos próprio de um cristão. Ele tinha combatido o bom combate da fé. E também é esse bom combate que nós devemos igualmente travar. É curioso como no final Nosso Senhor fala desta divisão, estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Temos que dizer que esta última profecia de Nosso Senhor é talvez a mais bem-sucedida de todas. Até por isso, infelizmente, há tantas brincadeiras a propósito das sogras, que muitas vezes têm uma relação menos fácil com o genro, que é o marido da filha, ou com a nora, que é a mulher do filho. Às vezes isso acontece na família, às vezes a relação não é a melhor. Por acaso temos um exemplo contrário disso, que é a sogra de São Pedro. São Pedro era viúvo, tudo leva a crer que era nessa situação que seguiu o Senhor, e a sua sogra ainda era viva. A mulher parece que já tinha morrido, porque nunca aparece, mas não assim a sogra. E quando Jesus vai à casa de Pedro, é-lhe pedido que cure a sogra. Se calhar não é qualquer marido que pede a cura da sogra. Se calhar haveria alguns que não teriam essa coragem, essa caridade heroica. Vê-se que gostava muito da sogra e tinha razões para gostar da sogra, porque a sogra mal se levanta, pôs-se logo a ajudar na casa, pôs-se logo a ajudar a família. Por isso vamos rezar também pelas sogras, para que saibam ser também um instrumento de união na família, e rezar também pelas noras e pelos genros, para que saibam querer a mãe daquela pessoa com quem são casadas, como querem a sua própria mãe. E já agora também pedir, porque há certas pessoas que querem casar os padres. Alguém dizia que não é só para lhes dar uma mulher, mas é também para lhes dar uma sogra. Há alguma maldade nessa pretensão. Não é que o casamento seja mau, o casamento é um grande sacramento, mas os sacerdotes cristãos, não são feitos à imagem do homem moderno,
ou do homem, tal como na nossa sociedade o conhecemos, mas devem ser imagem de Cristo. E o casamento de Cristo é com a Igreja, precisamente para ter uma maior liberdade para todos servir e amar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me indicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.